Hoje a gente vai aprender a desenhar 5 gatos com o tema Halloween. Gatos com personalidade, energia e cara de quem te julgaria em silêncio. Oi, eu sou a Rosane. Se você gostou desse tema, já deixa o seu like e bora pro vídeo. A gente vai precisar de lápis. Estou usando aqui um Faber-Castell, lápis comum de escrever. E uma borracha daquelas mais durinhas, sabe? Para fazer a primeira gatinha, a gente vai fazer um risco no meio. E aí depois a gente vai fazer um círculo. Ele vai ficar mais oval, assim, tá vendo? Igual tô fazendo aqui. Agora a gente faz um risco meio arredondado, mais ou menos no meio da bolinha, que é a marcação de onde vai os olhos. Mas antes disso, a gente já faz a orelhinha para demarcar ali o meio do rostinho, que são basicamente 2 triângulos, como vocês estão vendo aqui que eu tô fazendo. E aí vocês vão fazer um risco em cima dos triângulos para ver se elas estão mais ou menos na mesma altura, para ficar bem equilibrado o desenho. Aqui a gente vai demarcar onde é a medida do corpo dela, que eu vou fazer um corpo bem magrinho, bem pequenininho, e para dar um contraste com a cabeça grande, que eu acho que fica bem charmoso. E aí eu já tô marcando aqui a perna, a calça, e aí eu já vou colocar direto a roupinha nela. Eu achei que ia ser mais fácil eu fazer primeiro o corpinho, que eu vou fazer tipo um vestidinho com um babado. E depois fazer as perninhas. Então eu apaguei as perninhas, fiz essa parte da estrutura do corpo, que é a do vestidinho, e vocês vão ver como vai ficar. E depois eu coloquei as pernas e a bota. Agora que eu tô vendo que não filmei a parte da bota onde eu desenhei, né, gente? Me perdoem essa falha. Mas basicamente você faz a perna fininha e a bota ela fica um pouco maior na perna dela. Então você faz uma volta como se fosse um C deitado. E aí depois você puxa 2 tracinhos do lado. Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente como ficou a bota. Primeiro vamos ver como fazer o cachecol. Você faz aquele mesmo C que a gente fez na bota lá embaixo. E aí puxa uma ponta pra fazer como se o cachecol estivesse passando por cima, sabe? Por dentro do cachecol, igual a gente usa mesmo. Depois é só apagar essa parte que a gente fez e deixar bem arredondadinho. Essa parte do braço, você vai descer um risco praticamente reto e lá embaixo você faz uma curvinha e a patinha eu fiz 3 bolinhas, né? Uma bolinha maior, na verdade 4 bolinhas. Uma bolinha maior e 3 bolinhas que são os dedinhos da gata, né? Nessa hora do rascunho é a hora de você fazer, apagar, fazer de novo, até ficar do jeito que você quer. Depois a gente vai passar esse desenho a limpo e aí a gente vai tirar toda essa sujeira que tá aí no momento aparecendo. Vamos para o rosto. Os olhos eu fiz bem grande, eu acho que fica muito legal, porque gato tem olho grande mesmo, né, gente? E aí eu tentei fazer uma meia lua nele, como se eu estivesse espremendo o olho, sabe, pra ver? E aí eu fiz essa parte que é a parte da pálpebra e o olho. Foi isso, basicamente assim que eu fiz, gente. Igual tô demonstrando aqui no desenho. Eu desenhei essa gatinha pensando que ela é a diva da turma. Corpo de mulher e cabeça de gata. Olho de quem sabe o que quer, sabe? Tipo, uma gata de atitude. Pro nariz eu fiz bem na linha ali que a gente marcou dos olhos, um triangulinho. E ela é tipo uma gata vampira. Fico pensando assim, se ela fosse humana, ela seria daquelas amigas místicas, sabe? Que lê mapa de todo mundo na festa. É esse o estilo dessa gata. Ela ficou com esse ar simpático, sabe? Aquela que representa... Ela, tipo, representa a intuição, o poder feminino. Aquela que, tipo assim, não me irrita hoje o universo, sabe? Bem mística. Desenhar deixa a gente num estado de flow, sabe? Tipo, como a mente tá muito acelerada, você pega um lápis, começa a desenhar, tipo, sua mente dá uma pausa, como se a ansiedade fosse embora. Olha que gracinha que ela ficou. Prometi, tá aqui a bota, gente. Ficou assim. Vocês não sentiram falta de um detalhe? Eu sentia, eu achei que ia ficar mais legal se a gente colocasse essas garras nela. Umas estrelinhas para dar o toque místico na nossa diva incrível, astrológica. Percebam, quanto mais detalhes a gente coloca, mais rico o desenho fica. E aí você pode usar a sua criatividade e preencher com uma estampa que você quiser, né? Eu acabei deixando só o cachecol listrado e essas estrelinhas.
Agora o gótico da rodada, gente. Ó, a gente vai fazer uma bola mais redondinha, mas você segura o lápis e faz levemente, pode fazer vários círculos, até você achar que tá bem redondinha. A orelha a gente vai seguir o mesmo esquema, 2 triângulos, bem simples. E vamos fazer aquele risco meio arredondado no meio do rosto para dar noção de onde a gente vai colocar os olhos. Esse gatinho, vamos colocar 3 olhos, como se fosse o terceiro olho e ele quisesse enxergar tudo o que acontece. Ele vai ser o nosso gato fofoqueiro, que sabe todos os segredos do bairro. E para facilitar a vida, em vez de desenhar o olho inteiro, eu coloquei risquinho no meio da bola. E aí a boca eu fiz um pouco diferente. Ele também é vampiro, só que ficou com o dente vampiro de baixo pra cima. Sei lá, gente. Ele é um vampiro diferente. Olhando agora, parece que ele comeu um morcego, né? Tem um morcego dentro da boca dele. Aí a gente faz 3 risquinhos nas laterais, que é o maravilhoso bigode dele, né? Agora vamos fazer um bem fofo. Eu acho que é um dos meus preferidos. A gente vai fazer um círculo, mas um círculo meio formato de ovo. Bem gordinho embaixo e a parte de cima um pouquinho menor, tá vendo? Aí a gente vai fazer o rosto mais pra cima. Então a demarcação do olho vai ficar mais pra cima também. Como sempre, de costume estamos fazemos a orelha. Como ele é mais fofinho, que é um gato abóbora esse, a orelha dele eu fiz um pouquinho menos pontuda, mais arredondada. Eu marquei bem o meio, aí vocês marquem bem o meio pra vocês saberem onde vai colocar o olho. Aí vocês têm mais noção do espaço. Quanto mais o rosto fica junto, mais fofo o desenho fica. Então, eu deixei a parte do olho bem próximo do nariz e bem próximo do topo da cabeça. E aí, a gente vai marcar como se fosse uma abóbora, né? Que tem os gomos da abóbora. Sério, gente, esse é o mais fofuchinho de todos os gatinhos, né? Eu fiz a cabeça dele bem achatada, o olho bem grande e um mini narizinho ali. Nem deu pra fazer o triângulo. Aliás, deu pra fazer um triângulo bem pequenininho. E o corpinho dele, gente, é muito simples. Você vai fazer basicamente um risco um pouquinho arredondado dos 2 lados e depois 2 na parte do meio para fazer as patinhas. E a cauda dele eu fiz bem longa. É como se fosse uma alça de um bully, sei lá. Mais ou menos pra vocês entenderem. E como eu achei que a cara dele tava um pouco indelicada pra delicadeza dele, eu resolvi apontar o lápis e refazer o rostinho. E pra dar um contraste, deixar ele ainda mais fofo, eu fiz esses bigodes bem grandões. Olha como tá ficando nossa página cheia de gatinhos de Halloween. E se você estiver gostando de aprender a fazer esses gatinhos fofos de Halloween, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Isso é realmente muito importante para mim e ajuda o YouTube a entender que você tá gostando desse tipo de conteúdo e vai te entregar mais desse conteúdo. Vamos para o... Gente, esse é o 5º gatinho. Eu falei que era 5, mas na verdade tem 7. Enfim, que conta que eu fiz eu não sei. Mas vamos lá, esse vai ser um gatinho diferente. Eu vou fazer o rosto dele também achatado, igual o pequenininho que a gente fez. A orelha bem mais pontuda. E ele vai ter 3 olhos também, assim como o nosso gatinho gótico. Mas ele é um estilo mais fofinho, assim. Ele vai ser um gatinho mal-humorado. Sabe aqueles mal-humorado rabugento, mas que a gente acha bem legal? Ele é desse tipo de gato. Então, são basicamente 2 olhos achatados, um redondinho. Ele olha do mesmo jeito que o outro gato fofoqueiro. E para trazer esse aspecto de mal-humorado, é só fazer um triângulo no nariz e 2 tracinhos para baixo, sem fechar o triângulo, ele já vai ficar com essa carinha aí. E aí eu fiz em volta, como se ele fosse bem peludinho, essas ondinhas, né, parecendo uma nuvem. E a gente vai detalhar no final e aí vocês vão ver, quando a gente limpar o desenho, como ele vai ficar com uma cara de mal-humorado, mas vai ficar uma fofura. E escreve aqui nos comentários o tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, que eu trago aqui pra vocês. Agora vamos barbarizar nesse aqui. Vou fazer uma cabeça diferente, quadradona, tipo como se fosse um gato dentro de uma abóbora. Viajei, gente.
Então você vai fazer esse quadrado, mas é para ser uma abóbora, né? Então não pode ser tão quadrada para não perder a essência. Eu fiz ela um pouquinho maior em cima e menor embaixo. Mas você pode fazer ela menos quadrada, se você quiser. Dentro a gente fez aí como se fosse uma televisão. Aí vai ser a carinha do gato. Por isso eu já coloquei os 2 triângulos da orelhinha. E aí no meio é uma antena. Não, tô brincando. Ali no meio das orelhas é como se fosse o cabinho da abóbora. A gente vai fazer a mesma coisa, demarcar ali onde a gente vai colocar os olhos e o meio pra gente centralizar bem, né, o rostinho e deixar ele mais harmônico. O nariz a gente repete o mesmo triângulo de sempre. Eu coloquei bem em cima da linha que tá repartindo o rosto inteiro. Que ele fica com essa cara bem fofinha, mas com o olhinho ainda de assustado, né? Que igual o gato tem. Essas linhas a gente faz pra ser abóbora mesmo. Aí vocês vão ver quando a gente for passar a caneta finalizadora, ele vai ficar bem limpinho e a gente vai saber exatamente onde é o risco da abóbora. Agora vamos para o mais esperado, gente. Esse aqui, ele ficou uma graça, que é o gatinho fantasma. A gente vai fazer ele inteiro, como se fosse um fantasma, tipo uma montanha. E fazer a bola do rosto meio oval, já colocar a orelhinha. Eu acabei não fazendo um triângulo, mas eu fiz a pontinha da orelha. Porque o gatinho tá escondido dentro do lençol, né? Então não vai dar pra ver a orelha completa. E aí eu fiz o olhinho, basicamente, ali. E o narizinho igual aos outros, um triângulo. E a boquinha meio simpática ali, tá vendo? E aí depois a gente vai apagar e vai ficar como se fosse a bochechinha dele ali. E pra finalizar, parecer que ele tá flutuando, a gente vai fazer a parte do lençol embaixo. E esses riscos para parecer que tá em movimento e o rabinho. Na verdade eu quis fazer um rabo maior aí depois, vocês vão ver. E umas patinhas bem básicas, gente. Vocês vão ver o desenho, é bem simples de fazer a patinha. Vocês vão fazer voltinhas e fazer 2 risquinhos para aparecer que é o dedinho dele, né? Me dizem o que vocês acharam desses gatinhos fofos de Halloween. Tô achando que merece um like. Olha quanto gatinho você tem pra fazer, pra se divertir. E é sério, gente, pintar, desenhar é muito calmante pra mente, assim, você começa a não pensar em nada. Eu vou deixar vocês aí. Eu fiz o contorno de todos os gatinhos e depois eu apaguei pra deixar eles bem limpos pra receber a pintura. Agora, se vocês querem o vídeo de eu pintando os gatinhos, deixem bastante like nesse vídeo. Que se tiver bastante like, eu volto com o vídeo pintando eles um a um com vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Agora também, deixa nos comentários qual foi o gatinho que você mais gostou e qual que você quer desenhar primeiro. Vou deixar vocês agora com o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!